Agora, a exposição da palavra. É a idade, irmão, vocês vão chegar lá. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse. Nossa, que novidade. Apocalipse capítulo 13. Mas hoje nós vamos ler apenas do versículo 1 do capítulo 13 até o versículo 4 do capítulo 15. Então é somente esse texto, tá? Já está aqui, então vamos lá. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquele que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome, o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu,
como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a esse outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, e tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Vi no céu outro sinal, grande e admirável: 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem,
e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aleluia. Oremos ao Senhor. Deus eterno e santo, nós precisamos que o teu Espírito Santo abra os nossos olhos para entendermos tua palavra. Nosso desejo, Senhor, ao nos reunirmos aqui, é glorificar-te pela nossa salvação. Mas tendo esta oportunidade de estar no meio do teu povo, juntos, para podermos buscar o teu nome, para podermos cantarmos juntos louvores que expressam a nossa gratidão coletiva, nós suplicamos que o Senhor, por estar presente no meio do teu povo, como o Senhor prometeu, o Senhor fale ao nosso coração e abra a nossa mente para que nós aprendamos a viver uma vida que agrade ao Senhor. Nós precisamos tanto, diante de tantos ataques que sofremos no nosso dia a dia, Senhor, no século 21. São tantos desafios para tantos lados, ó Deus, que precisamos da direção do Teu Espírito. Não só individualmente, cada um de nós, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, com os nossos colegas, mas também coletivamente, como igreja do Senhor, para que as nossas atitudes, as nossas decisões, a nossa postura, possa, de alguma maneira, anunciar para as pessoas que vivem neste bairro que aqui é o lugar de encontro contigo. Que eles possam olhar para cá e ver que nós saímos daqui transformados porque estivemos na Tua presença. E diariamente, Senhor, no nosso dia a dia, essa transformação se demonstre através de uma vida piedosa. Que a nossa transformação diária, produzida pelo Teu Espírito Santo, seja algo que cause impacto nesta sociedade. Por isso pedimos, fala conosco, alimenta a nossa alma, fala ao nosso coração, porque do Senhor nós dependemos. E é por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria comentar uma história que eu ouvi, na verdade eu ouvi do meu pai, essa história, porque não sei quantos conheceram meu pai. Ele gostava muito de pescar e de caçar. E caçador e pescador, você sabe que não tem lá uma grande fama quando vai contar as histórias das suas pescarias, das suas caças, né? Mas enfim, ele realmente, eu acompanhei isso da minha adolescência, toda a minha juventude, e ele gostava muito de caçar, principalmente, e também de pescar. E ele tinha alguns amigos que faziam a mesma coisa, então eles faziam aquele grupo e iam para o Mato Grosso, iam para o Amazonas, iam para alguns outros rios grandes, e iam pescar também. E ele contou que numa dessas viagens dele, eles foram caçar lá no Mato Grosso, no Pantanal, e foi um homem, né, que começou a cantar bravatas. Imagina, uma onça, que é isso? Eu não tenho medo de onça. Que é isso? Vocês ficam aí falando de onça, cuidado com a onça. Que é isso, rapaz? Eu não tenho medo de onça não e tal. Enfim, todo mundo ficou, os que já eram mais familiarizados com caça e etc e tal, achou aquilo meio estranho, mas tudo bem. E ele ficou falando o dia todo. E à noite,
era uma caça de javali, né? Então, não sei se estão acostumados, mas para caçar javali você sobe o pessoal chama de giral, né? Uma plataforma que se faz em cima das árvores, onde vai passar a carreata dos javalis, e você vai então ali atirar nos javalis. Então, fica à noite, na selva, no Pantanal, tudo escuro, totalmente escuro. E lá pelas tantas, uma onça esturrou perto daquele homem. Segundo meu pai, foi tão forte, foi tão impactante o som do esturro da onça naquela mata, que aquele homem teve um desarranjo intestinal imediato, agudo. E aí, evidentemente, né? Os outros, todo mundo desceu do giral e foi para o alojamento. Mas quando ele foi entrar, não deixaram ele entrar, porque ele tinha que se lavar primeiro, no rio, sozinho. E meu pai contava essa história, né? E ele dizia assim: cuidado quando você ficar contando bravatas por aí. Porque pode ser que um dia você tenha que provar que o que você diz é verdade. Porque é muito fácil a gente falar da gente, falar que não tem medo, falar que nós somos isso, falar que somos aquilo, se ninguém perguntar. Se todo mundo acreditar em você. Mas eu aviso, se tiver um adolescente na história, ele vai perguntar: por quê? Como assim? E aí, talvez você tenha que provar. E se não for verdade aquilo, a sua vergonha será alardeada para todos os cantos, né? Como hoje se vê eu contando a história daquele rapaz lá, que eu não vou falar o nome, né? Porque talvez ele esteja vendo a gente pela internet e é melhor não citar nomes. Mas enfim, cuidado. Às vezes nós caímos no laço de imaginarmos situações e imaginarmos atitudes que não se comprovam no nosso dia a dia. Então, voltando para o texto que nós examinamos agora é uma sequência lógica, aliás, uma consequência até daquilo que começamos semana passada, no capítulo 12, e é narrado aqui um conflito espiritual entre o dragão e o anjo Miguel, isto é, Satanás e seus demônios contra Jesus e seus anjos, né? Jesus aqui representado pelos seus anjos, né? E claro que Jesus vence essa batalha. E nesse texto, exatamente nessa perícope, né, que começa, é uma perícope até bem grande, né? Não tinha como a gente recortá-la, senão perde um pouco do sentido. Se terminamos o texto lá do capítulo 12 dizendo que o diabo não poderia mais acusar os eleitos do Senhor, agora começa a mostrar para a gente que nesse dia a dia, nessa espera até chegarmos o dia do juízo de Deus, muitas situações podem acontecer com os eleitos do Senhor, como nós veremos aqui. E é importante a gente perceber que esse conflito entre o dragão e aqueles que guardam os mandamentos do Senhor precisa ser percebido como acontecendo no nosso dia a dia, para que a gente não se deixe levar pelas artimanhas propostas pelo diabo. Como é que, ou em outras palavras, como é que o diabo, o dragão, faz para seduzir tanta gente? Capítulo 13 a capítulo 15. Partindo disso,
Então é a parte B, né, a parte 2 do grande conflito espiritual que nós discutimos semana passada. E aí, em primeiro lugar, capítulo 13, versículo 1 a 18, vai nos falar do surgimento das bestas que vão representar aqui a oposição. São duas bestas, e eu preciso, em primeiro lugar, dizer que a palavra besta significa fera. É só isso. Tá? Um animal. Uma fera selvagem. Tá? Porque no imaginário coletivo sempre aparece um monstro. Besta é um monstro. Não. Textualmente significa um animal. Um animal feroz, né? Por isso, uma besta. Tá? E são dois animais que aparecem aqui. Um do mar e um da terra. Começando, como começa o texto, pelo do mar. É claro que esse animal é um animal mitológico, é um animal representativo, figurado, mas assustador. Então, qual é a proposta? Esse animal tem 10 chifres e esses chifres são coroados. Lembram que o dragão, ele também tinha cabeças e as cabeças eram coroadas? Pois bem, essa fera aqui, que surge do mar, não são as cabeças que são coroadas, e sim os chifres que tem nelas, que são coroadas. E isso, como nós vimos lá semana passada, né? Esse animal aqui é muito semelhante ao dragão, com o diferencial que aqui os chifres aqui, e não as cabeças são coroadas, apontando numa autoridade total, no muito poder que foi dado para este ser. As cabeças são nomeadas, elas têm nomes de blasfêmias em cada uma delas. Essas blasfêmias significam que essa autoridade foi conquistada pela falta de regras e pela rebeldia contra Deus, porque são nomes feios que elas carregam nas suas testas. E o animal é uma mistura de outros animais. Diz o texto aí que ele é meio, um terço leopardo, um terço urso, um terço leão. Ou seja, ele é uma mistura de animais selvagens, perigosos, amedrontadores. Então, toda a imagem produzida aqui, aquilo que João está vendo, né, aquela imagem que João está vendo, é assustador, é para ser. A não ser que você não tenha medo de leopardo, de urso ou de leão. Ninguém é. Acho que todo mundo com um pouco de sabedoria sabe que esses animais são ferozes, né? São perigosos. Mas esta é uma referência clara àquilo que Daniel falou no capítulo 7. Daniel descreve lá animais também, apontando exatamente para esses animais. Só que Daniel fala de 4 animais. Um leopardo, um urso, um leão e um quarto animal que ele não descreve qual é. Interessante que pode ser que Daniel esteja dizendo, e o Apocalipse está revelando, qual é o quarto animal que o Daniel estava vendo lá na sua visão. O profeta Daniel estava vendo na sua visão, que deveria ser o dragão, portanto. E lá em Daniel, esses animais se referiam a reinos que surgiriam e que estariam se opondo ao reino de Deus, ao mando de Deus. Então, continuando o texto, diz que uma dessas cabeças foi ferida de morte. Ela deveria morrer, mas acontece um milagre. Na verdade, ela não morre. E a cura essa cura milagrosa que acontece com essa cabeça, faz com que as pessoas se rendam, as pessoas fiquem maravilhadas. E talvez esta referência aqui seja uma referência feita ao imperador Nero, porque havia uma crença de que Nero reencarnaria em outro imperador.
Então ele teria sido ferido de morte, no caso do imperador Nero, ele morreu, e aí ele ressurgiria reencarnado, tá? A doutrina da reencarnação não há novidade nenhuma desde o antepassado, reencarnado num outro imperador que alguns estudiosos acreditam ser uma referência a Domiciano, o outro imperador. E, na verdade, a gente não tem tão claro essa referência, né? Essa posição de ser o Nero ou não ser Nero, e etc. e tal. O fato é que está sendo descrito aqui que essa cabeça foi curada milagrosamente. E esta cura capitulou o coração e a atenção do povo da terra. As pessoas começaram a adorar a besta, que redirecionou essa adoração ao dragão. Ele era como que um porta-voz do dragão, então quando ele recebe isso, ele redireciona para o dragão. E muito provavelmente, essa ideia aqui trazida, fala-nos sobre um sistema político representado que aponta também na direção do maligno. Então, Paulo diria, em outras palavras, o mundo jaz no maligno. E se a nossa referência está correta, todo o sistema, toda a autoridade que está a serviço da besta, e a gente nem sabe exatamente como que isso funciona, porque a gente não tem como penetrar nessas camadas de discussão sofisticadas que os nossos líderes mundiais desenvolvem, melhor dizendo, desenvolvem, a gente não sabe muito bem para onde nós vamos, como é que nós lidamos, o que eles querem realmente. O fato é que é proposto que ele lutaria, essa besta lutaria, e venceria os eleitos. Você viu aí? Isso significa que muitos cristãos, muitos servos de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, né, por toda a história, morreriam na mão dessas autoridades. Isso é chamado, o texto diz, a prova dos santos. Os que têm o nome escrito no livro da vida se recusarão a servir a besta de qualquer jeito. Ou seja, não existe sistema ou autoridade que consiga definitivamente calar a igreja do Senhor. Não importa o sistema usado, tanto no reinado, quanto no presidencialismo, quanto no... esqueci o nome do outro. Parlamentarismo, quanto na ditadura. De qualquer forma, a igreja, com seus fiéis, permanecerão fiéis a Deus. Agora, isso tem um custo. Isso tem um custo. Então, em outras palavras, servir a Deus nem sempre é fácil. Pode custar a vida da gente. Pode ser que um dia você, irmão, você, irmã, seja desafiado a negar a fé ou sofrer as consequências. Prefere sofrer as consequências aqueles que entregaram sua vida para Jesus, mas não o negam. Segunda fera, segunda besta, a besta que surge da terra, ela se mostra um pouco diferente. Ela tem agora 2 chifres apenas, mas parece com o cordeiro.
Mas na boca, a voz, a fala, é fala de dragão. Indicando aqui, portanto, uma busca por se parecer com Jesus, mas que o seu ensino é herético, é contrário a Deus. É uma farsa, é um engano. E diz-nos o texto que ela é uma estafeta. Tudo que ela ensina segue o propósito do dragão. Ou seja, a filosofia proposta por esta religiosidade, a religião, os dogmas propostos por essa religiosidade, ou essa filosofia, estão atrelados ao Estado. Ela não produz uma teologia saudável para o bem do povo. Toda a teologia produzida por ela é para promover o Estado, para promover a autoridade, para que todos sirvam àquele que está reinando agora sobre a terra. E ela vai, portanto, trazer uma sedução espetacular. Milagres. Tudo que ela faz é admirável. Os sinais produzidos por ela são sinais que capturam a ideia das pessoas. Ela induz a crer e a confiar plenamente na primeira besta. Aquela que foi ferida, né? Que já foi um milagre, já foi uma coisa... E agora tudo que ela faz, todos os milagres produzidos por ela, todos os seus eventos são para mostrar que aquela besta, a primeira besta, está certa. Devemos servi-la, devemos adorá-la. Então vejam, e as duas estão a serviço do dragão. E aí aparece uma coisa bem interessante, que é uma espécie de gado marcado, né? Se você quiser se dar bem nessa história, você vai ter que ser marcado na sua mão direita, tá? O texto é muito claro aí, na mão direita ou na fronte. Sem isso, você não tem chance. E é claro que a gente não precisa forçar aqui interpretações, porque tem gente que diz, não, isso aí é o código de barras. Que o código de barras, não sei se você já reparou no código de barras, ele tem 3 barras maiores. Tá? Aí o pessoal diz, essa aí é a meia, meia e meia. Né? Não pode comprar nada que tenha código de barras. Boa sorte. Tudo tem código de barras. Né? Não pode. Tem gente que diz, não, é que vão implantar um microchip na gente, o próximo cartão de crédito vai ser um microchip na mão direita. Ou então, na testa. Você já imaginou você passando lá no supermercado, você passar a testa? As pessoas estão criando assim toda uma neura sobre essas coisas. Provavelmente, aqui, são interpretações, eu respeito isso, acho mirabolantes, mas eu respeito. Mas me parece mais óbvio, por ser na mão direita, né, que essa é a ideia do trabalho, daquilo que você faz de honra, né, no texto bíblico, no contexto bíblico, a mão direita é sempre a mão do trabalho, a mão que faz as coisas, a mão que produz. Porque a mão esquerda é chamada de sinistra. E você tem a destra e a sinistra, porque ela é tudo que for ruim, for nojento, for desagradável, se fazia com a mão esquerda. Por uma questão de higiene até, né? Então, por isso você foi ensinado desde pequeno, não importando se você é canhoto ou não, a cumprimentar as pessoas com a mão direita, não foi? A pegar as coisas ou entregar as coisas com a mão direita. É um resquício lá de trás. É um problema para os canhotos, né? Porque os canhotos não têm habilidade com a mão esquerda, mas tem que passar para a mão direita para entregar ou para receber, e aí vai usar.
por causa desse resquício lá de trás, porque sempre a mão direita, e diz que, que a marca vai ser na mão direita, ou seja, tudo que você fizer, vai ter que ter a marca, vai ter que ser carimbado pela besta. Só vai poder fazer aquilo que ela deixar você fazer. Ou então, na fronte, que textualmente significa, textualmente não, biblicamente significa o seu pensamento. Tudo que você pensa, a sua forma de pensar, também terá que ter a marca. Você só vai poder pensar as coisas que o dragão quiser, através da besta, da religiosidade, da autoridade civil, militar. Só assim, você só vai poder fazer essas coisas para poder viver neste mundo. E diz ainda, você pode calcular esse número. O número é número de homem, significa 666. E aí, no decorrer da história da interpretação, surgiram várias propostas. Inclusive, por causa de um achado arqueológico lá no segundo século, acharam uma inscrição num túmulo com o nome de uma pessoa codificado em número. Porque, não sei se você sabe, as línguas antigas, eles não tinham número, um gráfico separado. Eram usadas letras como correspondentes a números. Nós temos separado, né? O número 1, por exemplo, você tem uma grafia totalmente distinta das letras do nosso alfabeto. Mas naquela época não. Então, por exemplo, no grego, o número 1 é o alfa. E assim vai, né? Os romanos, que ficou mais conhecido para nós aqui, eles usam letras como código de números. Então você tem o número 1 do romano é o I. E o 2 seriam 2 Is. E assim vai somando ali as letras e você tem. Então, por causa disso, alguns intérpretes entendiam que quando se diz aqui que é número de homem, ou seja, está dizendo o nome da pessoa. E esse nome corresponderia a 666. Então, no decorrer da história, fizeram várias tentativas para ver se o nome batia, somando, dividindo somando as letras, né, para ver se dava 666. E sabe que alguns nomes deram mesmo? É verdade. Hitler, por exemplo, dava 666. Não, que ele era besta, ninguém tem dúvida, mas era a besta, né? Essa é a questão. Nero, por exemplo, dava 666. Então eles iam somando para ver, e tem um pessoal que é especialista nisso, e fica aparece um líder aí, eles vão falar, conta lá para ver se dá certo, tal. Não, me parece que isso é muito fantasioso, né? Dá um trabalho tremendo você ter que ficar somando, tem que ser bom de matemática para entender isso. Provavelmente, alguns propõem que não seja essa a ideia. A ideia, portanto, do 666 seria uma dízima periódica daquele número que tenta ser 7 e nunca consegue. Já que no Novo Testamento, no Apocalipse, a ideia do 7, do inteiro, do completo, do todo, é aquele que falta alguma coisa. O 6 seria aquele que falta alguma coisa, e mesmo que ele se some infinitamente, ele nunca será inteiro. Portanto, esse número aqui, essa ideia aqui do nome, não é um nome de uma pessoa apenas, mas sim de todos aqueles que seguem a besta, tentando criar uma hegemonia que não esteja debaixo do controle do Cordeiro. Toda a paz produzida fora disto, 666. Todo o amor
produzido fora disto, 666. Porque é uma luta apenas, tão somente para trazer as pessoas para mais perto daquilo que está longe de Deus. Isso é tão sutil, irmãos, que nós muitas vezes vemos igrejas inteiras produzindo uma teologia que está em desacordo com a palavra do Senhor. Mas eu não reclamo apenas daqueles que vão produzir isso. O teólogo, o pastor, que vai proclamar essas coisas. Eu reclamo principalmente daqueles que seguem esse tipo de ensinamento, que nos afasta de Deus, dizendo que está sendo feito em nome de Deus. E nós acabamos nos acostumando com estas coisas. Um amigo, ele é falecido, mas um amigo, ele se separou da sua esposa e começou a namorar uma garota, bem mais jovem. E ele começou quando ele se separou, teve toda aquela situação, né? Foi disciplinado e etc e tal. Ele começou a namorar com essa garota e esse namoro deles era um namoro com sexo, né? Com relações sexuais. E isso eu estou falando porque ele falou, tá? Não estou julgando não, ele que falou. E então o que ele fazia? Ele ia para uma igreja grande. Porque numa igreja grande, segundo ele, né? Ninguém perguntava nada. E ele chegava, vou dar uma dica aqui, vou ensinar o mal. Ele chegava logo depois que começava o culto. E saía um pouquinho antes de terminar. Quando o pastor levantava a mão para a bênção, ele... Então, eu perguntei para ele, mas por que você vai então nessa igreja? Não, porque eu gosto de ouvir essas palavras e tal. Mas você não está vivendo. Não, mas pelo menos acalma o meu coração. E muitas vezes nós conseguimos até nos esconder de Deus dentro da igreja. Trabalho das bestas. O Estado diz para nós quem e como nós podemos adorar. E nós dizemos sim, ok. Trabalhos das bestas. E tudo isso é em função do dragão. Quem está por trás de tudo isso, não se engane. Essas mentes prodigiosas, toda essa filosofia está a serviço do dragão. Mas o capítulo 14 propõe que a gente olhe para o outro lado. Porque João vê também o Cordeiro e seu exército. E o Cordeiro está sobre o monte, né? O Monte Sião. E esse monte é associado com a salvação, a proteção, a justiça de Deus, em todo o Antigo Testamento. E diz-nos o texto que essa turma do bem são os 144 mil, os mesmos do capítulo 7. Lembram que nós estudamos no capítulo 7, que falava lá dos 144 mil, que João ouve o número de 144 mil, mas quando ele vê uma grande multidão que não dava para contar, de todas as tribos, povos, línguas, nações. Esses 144 mil, que nós vimos que isso era um número bem grande, para mostrar que aqueles que
servem ao Senhor, não é um gato pingado, não, pela história, é um povo bem grande. Eles estão aqui junto com o Cordeiro, porque eles não saem de perto do Cordeiro. Onde o Cordeiro vai, eles vão. E eles são chamados aqui dos puros, dos castos, daqueles que não se macularam com este mundo, não se macularam com as mulheres que tentaram seduzi-los. Eles permaneceram fiéis e seguem o Cordeiro, até mesmo na batalha. Eles estão do lado do Cordeiro. Diz-nos que, a partir daí, um anjo sai, voando pela terra, pregando o Evangelho. Um anjo tem essa mensagem eterna aí, de salvação. Arrependei-vos. Todos aqueles que estão na terra têm que ouvir essa mensagem. Arrependei-vos. Qual é o conteúdo dessa mensagem? Temor e gratidão a Deus, pois o juízo chegou. Acabou a brincadeira. O juízo chegou. A casa caiu. A grande Babilônia caiu. A grande sedutora dos homens, no dia do juízo, não ficará de pé. Toda essa oposição sedutora, toda essa oposição leviana, que é chamada aqui da Babilônia, não tem chance contra o Cordeiro. Tudo que ela pregou, tudo que ela ensinou, todos os atos propostos por ela, cairão por terra. E todos aqueles que a seguiram, que entraram na sua onda, ouviram as bestas, seguiram o dragão, beberão do cálice da ira do Cordeiro. Todos aqueles que foram marcados nas suas mentes, nas suas atitudes, beberão da ira do Cordeiro. E não haverá descanso para sempre. Essa ideia dos séculos aí mostra a seriedade desse posicionamento. O tormento será eterno. O tormento será sem descanso. E você tem que escolher agora de que lado você está. Porque aqueles que tiverem a marca da besta sofrerão eternamente. Mas é apontado também aqueles felizardos, né? Aqueles que estão em oposição aos adoradores da besta, que também pela eternidade vão descansar no Senhor, porque eles morreram no Senhor, e por causa disso, eles estão agora, ou até aquele dia, libertados das suas fadigas, dos seus trabalhos forçados. E eles aqui, diz o texto, eles são felizes, plenamente. Então é apresentado para nós, os que seguem o Cordeiro se deram bem, os que seguem o dragão se deram mal. E não tem meio termo. Não tem um outro lugar. Ou céu, ou inferno. Não tem meio termo. Capítulo 14, versículo 14 até o versículo 20, fala-nos desta dupla ceifa, né? O ceifeiro. E aí de novo aparece um outro anjo, um anjo coroado com uma foice. Claramente aqui, distinto dos anjos, né? Os outros anjos aqui, apontam que aquele da Trindade que é semelhante ao Filho do Homem. Quem? Jesus.
Ele tem uma foice afiada. Por que a foice, por que a ênfase no afiado? Por que tem que dizer que a foice dele está afiada? Normalmente a gente pensaria numa foice, acho que você também pensaria numa foice afiada, né? Porque você teria uma foice se não fosse afiada. Mas há uma ênfase aqui nesse fato, em colocar esse termo aí do afiado, ou seja, ela está pronta para ser usada quase que cirurgicamente para a colheita. E nesse sentido, é importante você lembrar que a ideia da maturidade da seara, proposta nesse texto aqui, fala-nos desse tempo de espera. E se você se lembrar da parábola de Jesus do joio e do trigo, você lembra dessa parábola? Jesus contando essa parábola diz que alguém, o dono da fazenda, plantou trigo no seu campo. Mas um dos seus inimigos veio e plantou, junto com o trigo, joio. Quando os servos daquele senhor viram que tinha joio junto com trigo, disseram: Senhor, quem fez isso? Aí o Senhor disse: um dos nossos inimigos fez isso, plantou o joio junto com o trigo. O Senhor não quer que a gente vá lá e arranque, ceife o joio? O dono falou: não. Para não correr o risco de, na hora de você cortar o joio, você corte também o trigo. Vamos esperar amadurecer. Porque quando amadurecer, a gente sabe exatamente quem é trigo, quem é joio. E a gente recolhe então. Voltando aqui para o texto, para você fazer isso, separar o trigo, separar do joio, sua foice tem que estar boa. O instrumento tem que cirurgicamente cortar só o trigo, ou, no caso, o joio, e separar. O texto nos fala que essa seara está pronta agora. O tempo de espera acabou. Semelhantemente àquela parábola, João vê aqui, é dito para João que, bom, chegou a hora, João, está na hora. O juízo de Deus acontecerá quando a seara estiver madura. E aí nós vamos saber exatamente quem é trigo, quem é joio. Vai ser o dia do acerto de contas. E o texto diz que isso aconteceu. Houve uma colheita. Aquele que está sentado passou a foice. E depois vem um anjo com a foice afiada e passou a foice. Mas parece que o resultado não é exatamente como a gente esperava aqui no texto de João. Bom, não sei quanto a você, mas quando eu estava lendo, eu pensei, quando Jesus passar a foice, ele vai recolher o trigo. Não. Jesus está recolhendo aqui o joio. Você viu isso? Lógico que aqui a figura não é de trigo e joio, mas de uva. E faz todo sentido nesse texto. A uva que está madura, que ele passou a foice e agora recolheu-os, ele jogou num lagar. Ele não trouxe para si. Não é um vinho bom, um vinho de alegria, um vinho de vitória. Não. É o vinho da ira. E faz todo sentido ser uva, porque essas uvas serão pisadas no lagar. Serão esmagadas. E diz o texto que o sangue transbordou até o freio dos cavalos.
não teve nenhuma dessas uvas que escapou da foice do cordeiro. O dia do acerto de contas, ninguém vai escapar. Mesmo aqueles que pareciam ser bonzinhos. Porque como a gente é facilmente enganável, se é que existe essa palavra. É só a pessoa estampar um sorriso no rosto. Aliás, a gente estava até discutindo outro dia que é só a pessoa ser bonita. Não precisa nem disso. Se ela for bonita, você já... A gente não fala assim? Ah, fulano de tal é tão bonita. Minha mãe tinha esse costume. Ela dizia assim, ó, fulano, é bandida, né? Um assaltante. Olha, uma pessoa tão bonita, quer dizer, se fosse feia, podia ser assaltante. Assaltante tem que ser feio. Não tem lógica, né? Mas a gente tem essa associação, assim, de que... E as pessoas já perceberam isso. Tem muito assaltante que anda de paletó e gravata, porque ele acredita que você nunca vai desconfiar que é ele. Se tiver alguém de chinelo, dançou. Até a polícia. Vai de quem primeiro? No de chinelo. Se tiver com a calça amassada, tiver sujo, está preso. Depois que eles vão ver que não é. Vai pegar nas câmeras e vai ver que é o cara do terno, da gravata, que fala 3 línguas e etc e tal. Ele que é o ladrão. Porque nós somos facilmente dobráveis. Mas olha, diante de Deus, ninguém vai escapar. Ninguém. É isso que o texto diz. Quando o dia da foice chegar, todas essas uvas rebeldes, contrárias ao Senhor, serão jogadas no lagar e serão pisadas. E esse será o cálice da ira do Cordeiro. Mas calma, irmão, eu estou terminando, mas antes de terminar, você tem que ler os 4 versículos do capítulo 15. Enquanto isso está acontecendo com essas uvas, com esse joio, né, que foi ceifado, do outro lado, o versículo 1 é um gancho para aquilo que vai ser discutido a partir do versículo 5 do capítulo 15. Então, fica aí a dica. Mas o versículo 2, o versículo 2, 3 e 4, fala-nos da vitória daqueles que estavam do lado do Cordeiro. Daqueles que tinham na sua fronte o nome do Cordeiro. Em vez do nome da besta, o nome do Cordeiro. E esses que já eram felizes, agora estão diante de um mar de vidro. Lembram dele? Capítulo 4? Um mar de vidro. Só que esse mar agora, ele está mesclado com fogo. Talvez aqui indicando que passaram pela provação. Esse reflexo causado pelo mar de vidro, agora reflete também o fogo pelo qual esses irmãos nossos passaram. Ou nós passamos, né? Nesse dia. E toda a atenção, portanto, agora é voltada para esse trigo que resistiram à autoridade do dragão, resistiram à filosofia das bestas, resistiram à teologia falsa produzida por elas. Todas as armadilhas propostas, eles rejeitaram, escaparam para servir ao Senhor. E eles, então, têm na boca um cântico. Esse cântico é um resumo
do Cântico de Moisés e do Cântico do Cordeiro, reunidos e resumidos. E se você olhar para esse texto, você vai ver que é um texto de Êxodo, um texto dos Salmos. E o extrato disso é: nós te agradecemos pelos teus feitos, pela tua justiça, pela tua salvação. Salvação esta que alcançou todas as nações, porque o Senhor é o Rei. Essa autoridade do dragão é falsa. O Senhor é o Rei. E nós te servimos com as nossas vidas. É só assim que você passará a sua eternidade no céu. Se você viver neste mundo mal como servo de Deus. Nada nem ninguém pode te afastar deste caminho se você está comprometido, se a sua maneira de pensar está diante do Cordeiro, do Salvador, do Senhor Jesus. Então, toda a produção deste mundo pode ser um grande laço para a gente. Aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Por quê? O mundo jaz no maligno. E muitas das vezes nós estamos sendo tragados, envolvidos, não só individualmente, mas como comunidade, envolvidos com as coisas deste mundo, deixando-nos levar, procurando uma vida mais fácil para nós, sem proclamarmos o Evangelho, sem falarmos de salvação, só porque é mais cômodo, só para vivermos mais tranquilamente. Você não foi salvo para isso, para ficar acomodado. Você foi salvo para seguir o Cordeiro, onde ele for. Então, irmão, irmã, esta visão proposta aqui, não pensem nisso lá para os fins dos dias, dos últimos dias, né? Nós já estamos vivendo os últimos dias, Pedro nos disse isso, mas não para o fim dos últimos dias. Pense para agora, para hoje, para você e eu, amanhã, na segunda-feira. Vamos servir a Deus de todo o nosso coração. E que nada nos afaste do Senhor. No decorrer da história, haverá lutas, e nós fazemos parte dessa história. Essa luta entre o dragão, representado por suas bestas, autoridades, filosofias, contra aqueles que seguem ao Senhor. Que ora vencemos, ora perdemos, mas no final, no último dia dos últimos dias, a vitória é daquele que segue ao Senhor. Porque no juízo, todos aqueles que não têm seu nome escrito no livro da vida, passarão a eternidade no lago de fogo ou enxofre. E todos aqueles que um dia, entendendo a mensagem de salvação, receberam Jesus como Salvador, passarão a sua eternidade na presença de Deus. Mas você tem que fazer essa escolha hoje. Céu ou inferno? Seguir a Jesus, seguir ao dragão, a besta, o diabo. Não tem meio termo.
Vamos orar. Nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Esta palavra que nos ensina o caminho que devemos seguir. Nós te louvamos porque o Senhor nos adverte e nos ensina como viver para a tua glória. Daí a nossa súplica de que o Senhor nos tome e nos use. E mesmo em face de problemas e dificuldades e as decisões que tivermos de tomar, sejamos guiados pelo Teu Espírito Santo, não em busca do nosso prazer, não em busca do nosso conforto, não em busca do caminho fácil, mas em busca de glorificarmos o Teu nome. Que nenhum daqueles que aqui estão, Senhor, se deixem marcar pela besta, mas que o nome de Jesus seja a sua razão de viver, e que por este nome estejam dispostos até mesmo a darem suas vidas, para que todos saibam que não há salvação em nenhum outro, senão em Jesus Cristo. Ajuda o teu povo, abençoa o teu povo, nós clamamos em nome de Jesus. Amém.